Oi, 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 tudo bem? Feliz domingo, hein? Começando um novo dia mais, uma nova semana, e que forma melhor do que começar com a palavra do Senhor. A lição de hoje está muito interessante. O título é Perseguidos, mas Triunfantes. Será que tem alguma coisa positiva em ser perseguidos por Deus? Olha, Deus está ao controle da história da humanidade, assim como Deus está ao controle da tua vida. Por isso, para nós entender o que a gente precisa fazer em nosso tempo, é importante entender um pouco a história da humanidade. Eu gostaria de convidar a você agora a abrir sua Bíblia. Pode procurar sua Bíblia? Não apenas assista o vídeo. Procure sua Bíblia. Vai e abra no livro de Daniel. Daniel capítulo 7 fala de 4 bestias, 4 animais. Ele teve uma visão e nessa visão ele viu um leão com asas, viu um urso, viu um leopardo com 4 cabeças. Enfim, eu não vou me deter nesses detalhes. Mas teve um quarto animal. E esse animal era tão estranho, tão feio, tão difícil de poder descrever, que Daniel fala que foi um animal espantoso, tenebroso, um animal que simplesmente era uma besta. E este animal tinha algumas características. Por exemplo, tinha chifres, uns 10 chifres. E dentro desses 10 chifres, teve um chifre ainda pequeno, que nasce depois de ser quebrado outros chifres. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Nesta descrição, o capítulo 21, perdão, o verso 21 e o verso 25 traz algumas coisas interessantes. Por exemplo, o verso 21 diz assim: quando eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Aqui tem uma batalha entre o chifre pequeno e os santos de Deus. E aí, quem está ganhando a batalha é o chifre pequeno. E presta atenção no verso 25, que diz o seguinte: este chifre pequeno falará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, por tempos e por meio tempo. Você já leu este verso? Se você leu sua lição de escola sabatina hoje, você vai entender um pouco. Mas se você for de matemática, vai me ajudar um pouco. Quando a Bíblia fala de tempo, está se referindo a um ano. E quando fala de tempos, fala de quê? De mais de um ano, ou seja, o máximo. Qual seria? 2 anos. E quando fala de meio tempo, fala de a metade de um tempo, ou seja, a metade de um ano. A Bíblia está falando de 3 anos e meio. Mas quando a gente estuda a profecia, nós entendemos que em um ano, que são 12 meses, mais outros 12 meses, mais outros 12 meses, e no final, uns 6 meses, dá 42 meses. O que vai acontecer em esses 42 meses? O chifre pequeno vai ter domínio. O chifre pequeno vai estar fazendo a sua obra, oprimindo aos santos, a grande perseguição. Cada mês tem 30 dias. Fazendo os cálculos, você vai perceber que a Bíblia está falando de 1260 dias. Que profeticamente, um dia é um ano. Segundo no livro de Números e Ezequiel. Então, a Bíblia está falando de 1260 anos, onde o poder do inimigo terá muito domínio e estará oprimindo aos santos. Esse tempo é conhecido como a grande perseguição. E quando que começa esse momento? Começa quando esses 10 chifres, que fala o livro de Daniel 7, que são 10 tribos bárbaras de Roma, teve 3 tribos, 3 nações que se resistiram. Foram os vândalos, foram aqui, esqueci o outro nome, visigodos e os ostrogodos, né? São algumas palavras um pouco mais difíceis de entender. Mas os ostrogodos, que foram os últimos em se resistir ao poder do inimigo,
que foi no ano de 538 depois de Cristo. Neste ano, finalmente, é o começo do domínio da perseguição. E a gente faz os cálculos. Depois dessa data, chega até 1798. E nesta data, finalmente, um general de Napoleão, o nome dele é Berthier, ele toma preso ao Papa e ele leva à prisão. Que quer dizer o seguinte, que o domínio da perseguição acabou. Isso é muito importante, porque durante todo esse período aconteceu a grande perseguição. Aconteceu a venda da salvação. Tipo assim, não existia verdadeira adoração, simplesmente existia perseguição. E se você se resistia a esse domínio da igreja de Roma, simplesmente você era morto. Aí é onde nasce a grande reforma protestante e muitas coisas mais. A lição fala isso sobre hoje. O que a gente vai fazer? A gente entende que Satanás teve um grande trabalho nesse tempo. Mas se aconteceu isso, é porque Deus permitiu. Porque se Satanás alcança alguma coisa neste mundo, é apenas porque Deus ainda está no controle e ele sabe que é necessário. É a profecia que está falando. Se você sente que o mundo está atacando sua vida, entenda uma coisa. Satanás não tem poder nenhum. Deus ainda está no controle da tua vida. Que cada dia possamos confiar nele. Eu convido você a poder estudar mais a Bíblia e nos encontramos amanhã, tá bom? Um forte abraço e nos vemos amanhã. Tchau, tchau!